Olá, começa mais um bate-papo jurídico pela Local TV, canal 25 da NET. Esta semana vamos discutir mais 2 novos assuntos, eu e a Carla, que estamos aqui hoje para responder suas perguntas. Tudo bem, Carla? Tudo bem, e você? Tudo bom. Então, hoje eu vou falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles é sobre a nova regra da aposentadoria por tempo de contribuição, sobre a ação de desaposentação. Isso é super interessante. É super interessante. E também sobre o auxílio acidente, tá? Como todo mundo vem acompanhando, principalmente os aposentados, a nova regra que foi estabelecida esse ano, a chamada 85/95, é uma regra que é muito vantajosa para quem está pensando em se aposentar. Então, aqui no programa, a gente vai explicar melhor essa nova regra. E para você que está pensando em se aposentar, fique atento, pois essa nova regra, ela beneficia e muito o aposentado, porque dá o direito a ele de receber o valor integral da sua aposentadoria. Nossa, que Ou ótimo. seja, sem ter a redução no valor da sua aposentadoria com a aplicação do fator previdenciário. O segundo assunto, que é sobre a ação de desaposentação, também é um assunto muito interessante para os aposentados que continuam trabalhando com a carteira assinada, né, que pensam aí, estão pleiteando no judiciário um novo recálculo da sua aposentadoria para incluir essas novas contribuições pagas ao INSS. E o último assunto é sobre o auxílio acidente, que muitas pessoas também que estão assistindo o programa não sabem que às vezes pode até ter direito a esse benefício e estão aí... Estão aí com dúvida, estão deixando de ter... Isso, não dão entrada no benefício. Que esse benefício nada mais é que uma indenização paga, né, ao segurado pela redução da sua capacidade laborativa ou uma doença típica do trabalho, ocasionada devido ao trabalho. E o seu assunto, Ariadne, qual será essa semana? Bom, eu vou falar sobre um assunto hoje que ninguém está falando sobre isso, sabe? Vou falar sobre o impeachment, que tiveram muitas perguntas, muitas dúvidas. Então, vamos tirar algumas dúvidas hoje de como que é o processo, o que acontece depois que o processo é instaurado, qual que é a linha sucessória. E desde que começou esse assunto de impeachment, que não sai da mídia e não sai das redes sociais, começaram também muitos boatos equivocados. E mitos, muitas informações, né? Exatamente, muitos mitos e muitos boatos em redes sociais e na internet como um todo. Que não são verdadeiros. Então, hoje nós vamos responder alguns, inclusive tem até pergunta de telespectador preocupado se o Tiririca vai assumir a presidência caso haja um afastamento da presidente Dilma e haja uma dificuldade, haja a impossibilidade dos demais da linha sucessória vir a tomar o poder, né, a tomar posse. Então, nós vamos responder isso. E lembrando que, em linhas gerais, né, sobre o impeachment, que é o impedimento, é um processo político, ele não é um processo judicial, é um processo político que é votado por uma casa legislativa, né, que no caso é o Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado, em que se apura se uma pessoa que exerce uma função pública, ela cometeu algum crime ou não. No caso do presidente, é analisado se ele cometeu algum crime de responsabilidade. Esses crimes de responsabilidade, eles estão elencados na Lei 1079 de 1950, uma lei que foi antiga, né? editada pelo ex-presidente Eurico Gaspar Dutra. Então, são 8 tipos de responsabilidade, isso em relação ao presidente da República. E um deles é o qual a presidente... Isso, tem 2 deles, que a presidente que existem indícios, né, que foi feita a denúncia de que ela talvez tenha cometido. E também, pode também haver, a denúncia pode ser baseada também em crime comum. Não precisa necessariamente ser crime de responsabilidade dessa lei do impeachment. Só que aí, quando é crime comum, quando é o processo de impeachment baseado em denúncia por crime comum, o julgamento é feito pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, e não pelas casas legislativas. Então, vale dizer que qualquer pessoa que exerce cargo público do Executivo pode sofrer
O impeachment pode ser prefeito, governador, presidente, também os ministros, secretários, eles podem sofrer esse processo. E como também qualquer pessoa pode fazer esse pedido, eu, você, qualquer pessoa, só que esse pedido, que é dada a entrada na Câmara dos Deputados, ela tem que ter, obviamente, tem que ter uma base, um fundamento, provas, né? Tem que ter provas. E, além disso, além dessas provas, você tem que apresentar uma lista com, no mínimo, 5 testemunhas. Então, não é simplesmente apresentar uma denúncia vazia qualquer, mas tem que ser um pedido fundamentado, com provas, com testemunhas. E daí ele vai ser analisado pelo presidente da casa. Depois, no transcorrer do programa, nós vamos explicar como que funciona esse processo, qual que é o trâmite, depois que ele é aceito pelo presidente da Câmara dos Deputados, que é a fase que a gente está agora, né, sendo formada a comissão especializada. Está sendo até decidido o rito, né, que vai ser seguido. Então, nós vamos ver agora esse procedimento, como que vai ser, o que acontece, a linha sucessória, quais são os crimes de responsabilidade que o presidente está adstrito, enfim. Tem bastante assunto para esse programa hoje. Com certeza. Bem interessante. E você, telespectador, não se esqueça, se você tiver uma pergunta, uma dúvida, mande o seu e-mail que nós responderemos com certeza, enquadraremos ele numa próxima pauta, no próximo programa. Então, no próximo bloco, vamos voltar para responder as questões, as dúvidas dos telespectadores. Bem-vindo ao UP! O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Dê o UP que faltava na sua vida. UP, o futuro começa aqui. Bom, estamos de volta com o nosso bate-papo jurídico e você, não se esqueça, você telespectador, mande-nos sua pergunta, sua dúvida, que com o maior prazer responderemos na próxima vez. Podemos ir para a primeira pergunta, doutora Carla? Vamos lá. Então tá bom, vamos lá. Como ficou a nova regra de aposentadoria por tempo de contribuição? Bom, como muitas pessoas já sabem, a aposentadoria por tempo de contribuição é devida ao segurado que comprovar o tempo de contribuição de 35 anos no caso do homem e 30 anos no caso da mulher. A nova regra 85/95, aprovada esse ano e estabelecida na Lei 13.183, não alterou esse tempo para aposentar. O que vem confundindo aí muitas pessoas, né? Se alterou ou não esse tempo? Não alterou o tempo para a pessoa se aposentar. Apenas dá a oportunidade para quem está pensando em se aposentar em não sofrer a redução no valor do seu benefício com a aplicação do fator previdenciário, né? Antes da aprovação dessa nova regra, o fator previdenciário era aplicado sobre todas as aposentadorias por tempo de contribuição. E o aposentado, ele sofria uma redução no valor do seu benefício. Agora, com a nova regra 85/95, ela leva em consideração a soma da idade e do tempo de contribuição, que para a mulher é 85 e para o homem é 95. Então, preenchido esses requisitos, ambos terão o direito de receber o valor da sua aposentadoria integral. Então, pode-se dizer que caiu, então, o fator previdenciário de vez? Não. Não? Não. O fator previdenciário, ele não deixou de existir. Ele ainda está vigente e vai ser aplicado para quem não preencher as condições, os requisitos previstos nessa nova regra, 85/95. Então, por exemplo, se uma pessoa, um homem que quer se aposentar, ele precisa comprovar para o INSS que ele tem 35 anos de contribuição e 60 anos de idade. Então, 60 mais 35 totaliza 95.
Então, ele vai receber o seu valor do benefício integral, não vai sofrer nenhuma dedução. Agora, para quem não alcançou, não preencheu esses requisitos, mas tem os requisitos da nova regra, né? A soma da idade mais o tempo de contribuição, mas tem 35 anos de contribuição no caso do homem, 30 anos no caso da mulher, ele terá direito a se aposentar. Mas nesse caso é que vai ser aplicado o fator previdenciário. Ah, ok. Tá? Para que as pessoas entendam melhor sobre o que é fator previdenciário, é uma fórmula que foi criada no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, inclusive, que era para ter vigência até o ano de 2002, mas permaneceu no governo Lula e está até hoje no governo da Dilma. Essa fórmula, ela calcula o valor do benefício com base no número de anos que o brasileiro vive em média. Então, simplificando, quanto mais cedo você se aposenta, menor vai ser o valor do seu benefício, porque maior a sua expectativa de vida. E essas expectativas são aqueles dados da Unesco? Então... E quanto mais tarde você se aposenta, maior o valor do seu benefício, pois menor a sua expectativa de vida, né? Então, fechando esse parêntese, voltando à regra 85/95, ela foi aprovada pela presidente Dilma com algumas observações. Essa regra 85/95, ela tem um prazo de validade que vai até 30 de dezembro de 2018. A partir dessa data, a soma da idade e do tempo de contribuição tem que resultar em 86 para a mulher e 96 para o homem. Tá? Nossa Senhora. E a lei, ela limita esse escalonamento até o ano de 2026, em que a soma, no caso da mulher, vai totalizar 90 e do homem 100. Então, isso tudo foi calculado de acordo com a expectativa de vida do brasileiro, né? E uma última observação aqui, antes de finalizar, que algumas pessoas já me perguntaram no escritório, se pode pedir a revisão do benefício para que seja aplicada essa nova regra. É uma pergunta interessante. E a resposta é não. Essa nova regra, ela só vale para as pessoas que vão se aposentar. Ela não retroage. Não retroagem para quem já é aposentado, infelizmente. Que pena. Uhum. Ok, vamos para a próxima pergunta? Vamos. O que é a ação de desaposentação? Esse também é um tema bastante atual, apesar de já estar na justiça há algum tempo, né? Desde 2003, os aposentados ingressaram com essa ação e estão aguardando julgamento. A ação de desaposentação, ela é voltada para o aposentado que continua trabalhando com a carteira assinada. Nessa ação, ele pleiteia o recálculo do valor do seu benefício para ter a concessão de um benefício, um valor mais vantajoso na sua aposentadoria. Porque ele continua contribuindo, né? Sim, ele continua contribuindo, trabalhando. O INSS ainda não faz essa revisão administrativamente. Então, o aposentado que tem interesse em revisar a sua aposentadoria, o valor da sua aposentadoria, terá que recorrer à justiça. Recentemente, até, a presidente Dilma vetou o projeto de desaposentação e esse tema está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal. É o Supremo Tribunal Federal que dará a resposta final sobre o direito de desaposentação. Porque o que vem ocorrendo em instâncias inferiores? Está havendo muita divergência com relação às decisões, porque estão condenando o aposentado a devolver o que recebeu. Sim, isso é terrível, né? Isso é terrível. Imagina um aposentado ter que devolver o que recebeu. Então, não tem como. Exatamente, acaba sendo um tiro no pé, né? Uma ação dessa natureza. Então, tem que analisar bem. Sim. Podemos responder a última pergunta? Sim. Quem tem direito a receber o auxílio acidente? O auxílio acidente é um benefício que o segurado do INSS tem direito
caso ele desenvolva uma sequela permanente que reduza a capacidade laborativa, né, dele, devido a um acidente de trabalho ou uma doença equiparada ao acidente de trabalho. O segurado ele vai passar por uma perícia do INSS e, se comprovada a redução da capacidade para o trabalho, ele receberá o auxílio acidente, que nada mais é do que uma indenização devido à sua redução da capacidade laborativa. E essa indenização, ela é vitalícia ou é só enquanto perdurar a incapacidade? Essa indenização ele vai receber até a data da aposentadoria. O valor do benefício do auxílio acidente corresponde a 50% do último valor do auxílio doença que ele recebeu. Então, se, por exemplo, o cidadão recebeu R$ 1.500 de auxílio doença, o benefício dele de auxílio doença será de R$ 750. E ele receberá até aposentar. Mas um detalhe, ele pode acumular com outro benefício, como outro auxílio doença, só não pode acumular com a aposentadoria. Tá? E outro detalhe importante é que, para dar entrada no auxílio acidente, ele não precisa comprovar tempo mínimo de contribuição. Se, por exemplo, eu ingresso hoje numa empresa, começo a trabalhar numa empresa, e depois de amanhã sofro um acidente de trabalho, e lá na frente é comprovado que eu tive a redução da minha capacidade laborativa, eu não vou precisar comprovar para o INSS o tempo de contribuição, porque o INSS não exige esse tempo de... Não exige carência. Não tem nenhuma carência. Não tem nenhuma carência. Essa é uma informação interessante, é bem legal esse assunto, né? Ok, obrigada, Carla. Por nada. Vamos a um rápido intervalo e já retornaremos para novas perguntas sobre o processo de impeachment. Até daqui a pouco. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico e neste último bloco do programa, a doutora Ariadne vai falar sobre o impeachment. Vamos para a primeira pergunta, doutora? Sim, vamos lá. Quais são os crimes de responsabilidade que o presidente pode ser denunciado, processado e julgado? Bom, como eu falei no começo do programa, o processo de impeachment ele pode se basear num crime de responsabilidade ou num crime comum. No caso do presidente da República, ele é baseado num crime de responsabilidade. Esses crimes de responsabilidade, eles estão elencados na Lei 1079 de 1950. E esses crimes são 8 crimes, né? Que é o primeiro, crimes contra a existência da União, crimes contra o livre exercício do poder legislativo, do judiciário e dos poderes constitucionais dos estados, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, que é o inciso 5, o inciso 6, a lei orçamentária, o inciso 7, a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos e o 8º, o cumprimento das decisões judiciárias. No caso, a nossa presidente, a denúncia que foi feita contra ela foi contra os 3 tipos de responsabilidade. É o inciso 5, 6 e 7, que é a probidade na administração, responsabilidade contra as leis orçamentárias e a guarda legal do dinheiro público. Por quê? No primeiro, que é da probidade da administração, a nossa presidente andou editando os decretos sem numeração para geração de créditos, né, esses créditos aí meio sem fundamento e sem autorização do Congresso. Então, ela deveria ter pedido autorização do Congresso e não simplesmente ter editado do dia para a noite alguns decretos para gerar créditos. O outro, da lei orçamentária, que foi o que a gente tem ouvido todos os dias sobre as pedaladas fiscais. Essas pedaladas fiscais nada mais são do que
quando o governo apresentou as suas contas para o Tribunal de Contas da União, a União, o Tesouro Nacional estava segurando os valores de repasse para os bancos públicos, públicos e privados, que esses bancos faziam pagamentos para o governo, né? Então, por exemplo, bancos públicos, para o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que pagava Bolsa Família, abono de seguro-desemprego. Então, o que o governo fez? O governo segurava, o Tesouro Nacional segurava esses valores e, ao apresentar as contas ao Tribunal de Contas, a foto estava bonita, né? Porque estava com mais dinheiro no caixa, porque não tinha saído, né? Então, não pagou. Para evitar o superávit, para dizer que ela estava cumprindo com o superávit primário, que é aquele que é obrigatório o presidente do país manter reservas para poder pagar a dívida interna dos estados, né, os juros. Então, com mais dinheiro em caixa, ela estava conseguindo guardar para manter esse no mínimo do superávit primário e também para evitar o déficit primário também, que o déficit nada mais é do que o valor das despesas ser maior do que as receitas. Então, realmente, se o governo federal repassasse todos os valores, o Tesouro repassasse para a Caixa, para o Banco do Brasil para pagar a Bolsa Família, seguro-desemprego, enfim, as contas, obviamente, ia ter menos dinheiro em caixa e ia ficar nítido que o valor das receitas estava inferior ao valor das despesas. E o governo aumentou muito as despesas no final de 2014 e agora 2015. E o dinheiro público, né, também se encaixa nesse crime de responsabilidade aí também. Pelo né? qual ela está sendo acusada agora, tanto dos decretos para gerar créditos como pelas pedaladas. Sim. Enfim, não se sabe. Essas são as denúncias e agora cabe às nossas casas legislativas julgarem, né, o nosso Senado julgar se houve realmente crime ou não. Certo, ok. Caso um pedido de impeachment seja aceito, o que acontece em seguida? Apresentada a denúncia na Câmara, o presidente tem que colocar, da Câmara tem que colocar a denúncia em plenário. Colocada a denúncia em plenário, é formada uma comissão especializada para analisar esse pedido, essa denúncia, para ver as provas, quais estão sendo as acusações, quais são as testemunhas. E essa comissão, ela vai ter um prazo, ela vai se formar essa comissão e vai ter um prazo para acolher ou não. Se essa comissão, que é agora a fase que nós estamos, né, que é a formação dessa comissão especial, se essa comissão acolher o pedido, ele vai ser colocado em votação e a partir do momento da data que a comissão acolher esse pedido, o presidente vai ter 10 sessões, o prazo de 10 sessões da Câmara para apresentar sua defesa. E depois, apresentada a defesa da presidente, esse mesmo conselho vai ter também que apresentar um parecer sobre a denúncia e sobre a defesa da presidente, no prazo de 5 sessões da Câmara. Apresentada a defesa, apresentado o parecer da Câmara, vai, dentro do prazo de 48 horas, ser marcada a votação. E tem que ter, para que seja aceito, instaurado o processo de impeachment, porque até então foi apenas o procedimento preparatório. Então tem que ter votação de 2/3 da Câmara, né? Ou seja, 2/3 do total de deputados. Uma vez aprovado, tendo 2/3 votado a favor do impeachment, então a partir daí está instaurado o processo de impeachment e será encaminhado para o Senado, que aí sim que vai ser feito o julgamento. Então, na verdade, todo esse procedimento na Câmara é apenas um procedimento preparatório, porque quem vai julgar mesmo se houve crime ou não e se haverá o impeachment ou não é o Senado. E a partir do momento que for julgado e for encaminhado para o Senado, quando instaura, o Senado tem o prazo de 180 dias para julgar o processo de impeachment. E a partir do momento que chega o processo no Senado, o presidente é afastado do poder. Vai ser afastado, né, por 180 dias. E se o processo no Senado, como sempre, no Brasil os prazos são sempre praticamente fictícios, tem o prazo, mas sempre acaba prorrogando e nunca acaba cumprindo, se acontecer de superar esse prazo de 180 dias, o presidente pode voltar para o cargo, mas se ele for condenado ou se tiver algum outro indício, alguma outra coisa, ele é afastado imediatamente novamente. Mas é esse, basicamente, em linhas gerais, é assim que funciona o processo. Vamos para a próxima pergunta, doutora? Sim, vamos lá. Quem assume se o presidente sofrer impeachment?
Bom, se a nossa presidente sofrer impeachment, quando o presidente sofre impeachment, quem assume imediatamente é o vice-presidente. Agora, se o vice-presidente tiver renunciar ou for cassado ou tiver algum tipo de impedimento, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados, atualmente o Eduardo Cunha. Se o presidente da Câmara dos Deputados tiver algum impedimento ou renunciar ou tiver o cargo cassado... Provavelmente terá, né? Que provavelmente terá, porque ele está até o pescoço com a Lava Jato. Quem assume é o presidente da Câmara do Senado, presidente do Senado, que hoje é o Renan Calheiros, que também pode ter impedimentos, né? Que também está com indícios de prática de crime. Então, é essa linha. Então, é o vice-presidente, se ele não puder, daí assume o presidente da Câmara, se ele não puder, o presidente do Senado. Só que vale dizer que, se o vice-presidente não puder, porque se o vice-presidente assumir, ele vai até o final. Se ele não puder, e um dos presidentes ou da Câmara ou do Senado assumir, tem que ver o prazo. Se for dentro dos primeiros 2 anos, são convocadas, se o presidente da Câmara ou do Senado assumir, por exemplo, são convocadas novas eleições diretas dentro do prazo de 90 dias. Agora, se for nos últimos 2 anos, aí sim a eleição não vai ser por pleito direto, vai ser indireto e é o Congresso que vai eleger o novo presidente. Então, por isso, não vai dar tempo de nós conversarmos sobre isso ainda, mas o Tiririca, você, telespectador que está preocupado, o Tiririca não vai assumir, porque a linha sucessória termina no presidente do Supremo Tribunal Federal. Se houver impedimento do presidente da Câmara, houver impedimento do presidente do Senado, vai para o presidente do Supremo Tribunal e para aí. Esse risco a gente não corre, então. Não, o Tiririca assumir a presidência do Brasil. Não, pior do que está, não vai ficar e o Tiririca não vai chegar no Tiririca. Ainda bem. Ok, muito bom. Bom, que bom que o Tiririca não vai assumir, né? Nem me fala. Com certeza tranquilizou muitas pessoas que estão assistindo esse programa. Com certeza. E foi muito bom o programa de hoje, doutora. Gostei muito. A gente tratou de assuntos muito interessantes, atuais. E creio que esclareceu as dúvidas de muitas pessoas, né? Sim, gostei muito também. Muito obrigada, Carla, pela companhia. Obrigada pelas suas informações. E você, telespectador, foi um prazer estar com vocês. Mande-nos suas perguntas, suas dúvidas, que nós responderemos com prazer na próxima pauta. E até a próxima. Até. Tchau.